Olá, estudantes, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente a mais uma aula de língua portuguesa. Sou o professor Victor Teixeira e hoje nós estamos aqui para continuar os nossos estudos acerca da língua portuguesa, preparando vocês para o concurso público. Pessoal, já foram disponibilizadas até então 5 aulas. Essas 5 aulas giraram em torno da temática linguagem, mas não só, né? A linguagem como processo formativo da nossa língua, como construção única e exclusiva humana. E hoje nós vamos dar sequência a esses estudos. Obviamente que nós vamos falar sobre linguagem, mas eu acredito que daqui para frente é uma questão mais gramatical, com mais regras, com mais exemplos, para que vocês possam relembrar esses conteúdos e poder anotar e frisar aí tudo mais, né? Então, nós vamos começar hoje falando sobre ortografia, tá? Na sequência, nós vamos falar sobre acentuação e, por fim, falaremos sobre pontuação. Muito bem, então vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos abordar é a questão do som, né? Quando a gente se depara com a questão de ortografia, é muito importante a gente fazer essa distinção, que a ortografia ela não é uma representação fidedigna ao som, ela é mais uma concessão que a gente faz para que a gente possa representar essa sonoridade, né? O primeiro exemplo que nos deixa claro essa diferença é que por exemplo, nós temos o som de "s" em SS, em cedilha, né? Então, vejam que há diferenças de representação ortográfica. Aqui eu trouxe para vocês no slide a representação do nosso aparelho fonador, né? Os sons da nossa fala, eles resultam quase de ações de certo, né? De todas as ações dos nossos órgãos que fazem parte do aparelho fonador. Para que essa produção aconteça, a gente precisa considerar 3 condições: a corrente de ar, obstáculo encontrado por essa corrente de ar e uma caixa de ressonância. Então, o som ele vai vir aqui de baixo, lá dos nossos pulmões, vai passar por esses canais aqui, que a gente chama, no caso, de laringe, vai chegar até as cordas ou pregas vocais, e esse som vai dar sequência até chegar aqui essa caixa de ressonância, tá? Que seria a cavidade nasal, que está mais acima aqui, que não aparece na imagem, e a cavidade bucal, né? E aí é óbvio que a gente vai ter os obstáculos que ele chama, né? Por exemplo, nós podemos ter aqui, por exemplo, a epiglote fechada, né? Então a corrente de ar não passa para a cavidade nasal. E aí nós não temos um som nasal, né? O que seria um som? Ó, som nasal, tá vendo que tem a sonoridade nasal. Amanhã, né? Aí quando, né, no caso, a epiglota está aberta, esse som também vai para a cavidade nasal. A corrente de ar, ela também passa pela cavidade nasal produzindo som, né? Além disso, a gente tem outros obstáculos, como por exemplo a língua, ó, língua. Então, dependendo do movimento, da posição da nossa língua, também o som vai fazer diferença, tá? Aqui trouxe outra imagem para vocês, que é, no caso, a representação das cordas ou pregas vocais. Então, essas cordas, elas se agitam, né? Elas fecham, se abrem, se agitam e produzem, portanto, juntamente com a corrente de ar, o som. Nem todos os sons que nós pronunciamos em português têm o mesmo valor do funcionamento da nossa língua, como eu disse no começo da aula, né? Chega aqui, por exemplo, o famoso caso em que a gente usa ali ia, né, o final ia, e só muda a primeira consoante, né? Dia, já começa por aí. Tem gente que diz dia, tem gente que diz dia, né? Tia, mesma coisa. Tem gente que diz tia, tem gente que diz tia. Vejam a diferença do som, né? E é a mesma letra representando sons diferentes, né? Via, fia, tá vendo? Ó? Via, fia. Veja a movimentação da minha boca para pronunciar essas palavras, né? Mia, ó, mia, pia. Então a gente tem toda uma classificação, né?
por exemplo, as consoantes fricativas, as bilabiais, as labiodentais, né? Mas que não vem ao caso aqui para os nossos estudos. A descrição dos sons da fala, ou seja, a descrição fonética, que nós também não vamos estudar, porque isso é uma aula lá da graduação de letras, né? Que a gente estuda fonética e fonologia, você tem que saber a diferença dos sons e de cada palavra, né? As variações de sons e tudo mais. Então, essa descrição fonética, para que ela possa ser completa, ela deve considerar sempre como elas são produzidas, como são transmitidas e como são percebidas. Para a finalidade do concurso público, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender primeiro que, para que a gente possa reproduzir na escrita as palavras de uma língua, né? No caso, a nossa língua, a gente emprega os sinais gráficos chamados de letras. Então, a gente tem todo o nosso alfabeto, as 26 letras do alfabeto de A a Z, né? Esse conjunto ordenado das letras de que nos servimos para transcrever os sons da linguagem falada denomina-se alfabeto. Mas, como eu disse para vocês, qual que é essa diferença entre letra e som? Por quê? Nas provas da FAFIPA, geralmente costumam cair nas questões de língua portuguesa essa questão da contagem da letra e a contagem do som. Então, por isso que é importante vocês entenderem a diferença, né? Dentro, então, das letras, a gente tem o alfabeto, as 26 letras de A a Z. Isso todo mundo aprende na escola, todo mundo sabe, né? Se não sabe, decora o que vem antes, que vem, meu Deus, o que vem depois do K? Vai lá, A, B, C, D, E, F, já chega. Ou na musiquinha da Xuxa, né? A de amor. Rapidinho chega na letra L, que é depois do K, né? Agora, para a gente entender a diferença de letra e som numa questão, é saber que a gente tem as 3 classificações de sons: as vogais, as semivogais e as consoantes. Entre as vogais e as semivogais não há tanto problema. Por quê? Porque o som das vogais e semivogais, eles sempre aparecem. Elas sempre aparecem. As semivogais também eu coloquei ali entre colchetes, por quê? Porque essa é a representação fonológica. Então, lá no alfabeto fonológico, a gente tem as representações simbolizadas por esses símbolos aí. As semivogais, por exemplo, pai. A gente não fala pai, né? Porque a vogal é i. A gente não fala pai. Pode ser que alguma variação de uma outra região fale pai, mas geralmente a gente fala pai. Então, isso a gente chama de semivogal. É a vogal que finaliza a palavra ou está no meio entre uma... na verdade, é no final da sílaba, né? No final da sílaba, ela tem esse emprego de semivogal, porque ela não é pronunciada na sua totalidade, né? Feito, né? Vário, vário, né? Viu? Se I nem é... Se fosse falar vario, aí já fica estranho, né? Não é vario, é vário. A gente fala nessa tonicidade, né? Mesma coisa, canal, água, tá vendo? Final, não é final, agua, canal, a gente então tem essa semivogal. E as consoantes estão todas ali, se eu acabei escrevendo alguma coisa errada, me desculpa, mas é que foi fazendo na pressa, mas todas elas ali. Por que tem o problema na questão das consoantes, minha gente? Porque a nossa ortografia, muitas palavras elas são escritas diferentes, né, devido à sua característica etimológica, né, a sua origem, seja no latim, seja numa linguagem europeia, seja numa linguagem mais inglesa, origem francesa. Por quê? A nossa ortografia ela passa por essa concessão comum de que não, a gente vai escrever determinada palavra assim, né? Então, por exemplo, palavras com 2 S's, né? Tem som de S, né? S. Por exemplo, dissesse. A palavra dissesse, ela é feita com 4 S's. Dissesse. Só que o som é um só. Se. A gente não tem 2 sons ali. A gente tem o se, se. Estão vendo? Dissesse. E é o mesmo som. Mas na ortografia a gente representa por 2 S's. Né? Casa. Casa escreve com S, mas tem som de Z. Por que tem som de Z? Porque é esse Z. Z.
que é muito comum no Z, né? Deu para entender, gente? Então, numa contagem fonológica, numa questão que peça essa contagem fonética e fonológica, é importantíssimo vocês entenderem a diferença entre letra e som, principalmente quando a gente tem essas letras, essas consoantes duplicadas, LH, CH, né? Cheio, é CH, mas é um som só, são dois. Então, a gente precisa entender, porque aí se na questão pede para você fazer a contagem das letras, letras é tudo aquilo que tiver escrito, cheio, C-H-E-I-O, 5 letras. Sons, Sh, E, I, O. Tenho 4 sons. Né? Então, na questão vai ter lá, cheio, tem quantos sons, quantas letras e quantos fonemas? 5 letras, 4 fonemas. É importante você saber fazer essa contagem, senão você pode acabar caindo na ilusão de que letra e fonema é a mesma coisa. E acabar considerando lá na questão que cheio tem 5 letras e 5 fonemas. Não é. Tá? E aí, nós temos outras representações sonoras da ortografia. Nós temos o tio, né? O tio ele emprega-se sobre o A e o O para indicar a nasalidade dessas vogais. Então, quando a gente tem o tio ali nessas duas vogais, quer dizer que que a nossa epiglote está abrindo para o som passar nessas vogais. Então, maçã, mãe, pão, né? Caixões, põe, sermões. Estão vendo que o som fica bem nasalizado. Apóstrofo. O apóstrofo ele serve para assinalar a supressão de um fonema, geralmente a de uma vogal no verso, em certas pronúncias populares e em palavras compostas ligadas pela preposição de. Então é como se fosse a supressão ali, como se fosse a gente sintetizar, como se a gente fosse representar esse som, esse fonema, só que ele não na sua totalidade, nessa questão. No francês, a gente chama de liaison. É uma ligação que a gente faz no som, né? Por exemplo, pão de alho. A gente pode falar pão d'alho. Galinha d'água. A gente não fala galinha de água, galinha d'água. Caixa d'água. Né? A gente nunca fala caixa de água. Sempre caixa d'água. Então, a gente faz essa ligação. A cedilha. A cedilha, ela coloca-se debaixo do C, antes de A, O e U, para representar a fricativa linguodental. Né? O que é essa fricativa? Ó, sempre pensa nisso, ó, fricativa, fica passando entre os dentes aqui, ó, linguodental. Então, esse ar vai passar bem fricativo, vai passar bem apertadinho aqui na nossa saída bucal. E essa linguodental surda, que é o S, né? Esse som, ó, fricativa, linguodental surda é Por que surda? Porque se você coloca a sua mão aqui na sua garganta, você não sente vibrar, ó. Só passa o ar, não faz vibração nas cordas vocais, então é surda. Já se fosse uma fricativa linguodental sonora, aí é s. Aí você sente que está vibrando aqui. Aí é sonora, senão é surda. Por exemplo, ó, caçar, maciço, açúcar, praça, cresço, muçulmano. Tá vendo? Todas antes de A, O ou U. No caso ali do maciço, por exemplo, é o mesmo som, né? Maciço. Essa fricativa língua-dental surda está anterior a uma vogal I. Então, não é com C cedilha ali, é só no caso antes de A, O e U. O hífen. O hífen ele usa para ligar os elementos de palavras compostas ou derivadas por prefixação, couve-flor, guarda-marinha, guarda-roupas, pão de ló, pré-escolar, super-homem, ex-diretor. Algumas palavras que usavam o hífen estão começando a cair em desuso. Então, tomem cuidado com as palavras que a gente usava hífen e agora a gente não usa mais. Como disse a professora Ângela na aula dela de literatura, a internet está aí, o conhecimento está aí. Então, como é só um resumão, não vou aqui dar muitos exemplos. Mas vocês podem sim dar um Google, pesquisar, por exemplo, palavras que comumente você acha que tem hífen, só para tirar essa dúvida, realmente para ver se tem hífen mais ou não, né, devido à nova regra ortográfica.
Também o hífen é usado para unir pronomes átonos a verbos. Por exemplo, ofereceram-me, retire-o. E esses pronomes átonos também estão caindo em desuso, né? Geralmente a gente usa a ênclise, né? Me ofereceram, né? Do que a próclise. A próclise seria justamente isso, trazer o pronome átono para depois do verbo. Mas o que a gente faz muito é trazer a ênclise, que é antes do verbo, né? Por exemplo, eu te amo. Tá vendo que esse te é um pronome átono, que a gente já viu lá nos pronomes, né? Um pronome átono, que é um pronome pessoal oblíquo não reflexivo, né? O certo seria eu amo-te, mas a gente acaba trazendo para frente do que usando ali, no caso, junto com o hífen, sendo um pronome átono após o verbo. Certo. De ortografia foi, então agora a gente vai conversar um pouquinho sobre acentuação. Então vamos lá sobre as regras de acentuação. Então, a intensidade, ou seja, a força que a gente pronuncia determinado som, né? O tom, ou seja, a vibração das nossas cordas vocais na sua emissão, ou até mesmo o timbre, né? O conjunto sonoro do tom fundamental e dos tons secundários produzidos nas cavidades por onde passa o ar. Isso a gente representa pelos acentos, né? E aí vai ter diferença, vai ter uma classificação. Nós temos as oxítonas, as paroxítonas e as proparoxítonas. Oxítonas é a última sílaba, né? A última sílaba tônica. O que é isso? A última sílaba forte. No caso, a gente tem ali, né? O acento recai na última sílaba. Café. Funil. No caso, aqui a gente está falando de acento tônico, não é o acento gráfico. Acento tônico, onde a gente tem que forçar o nosso som, né? Onde fica a tonicidade da palavra, né? Por exemplo, funil não tem acento, mas a sílaba tônica forte é a oxítona, funil, né? Niterói. Tem uma regrinha ali sobre a questão terminológica do porquê que algumas palavras oxítonas são acentuadas, né? Por exemplo, Niterói, ali que termina com ditongo e tal. Paroxítonas, quando o acento recai na penúltima sílaba. Bahia, escola, retorno. Paroxítona é a penúltima sílaba. Sempre a gente conta de trás para frente. Proparoxítonas, quando o acento recai na antepenúltima sílaba. E aqui cabe uma dica gramatical, né? Uma regra gramatical, que sempre vai valer, que toda proparoxítona é acentuada. Então, aí toda proparoxítona vai ter o acento gráfico. Vejamos os exemplos. Ó. Exército, pêndulo, quilômetro. Então, a gente tem sempre a acentuação gráfica. E, por fim, mas não menos importante, vamos falar, então, da pontuação. Então, minha gente, na pontuação a gente tem, então, a vírgula, ela marca uma pausa de pequena duração, né? Ela emprega-se não só para separar elementos de uma oração, mas também orações de um só período. A gente conversou um pouquinho sobre vírgula lá na aula de sintaxe, quando eu falei de coordenação e subordinação, que a vírgula meio que pede licença ali, né? Para aquele pedaço, para aquela lacuna ali sintática, né? Que ele está ocupando, então ele pede licença para ocupar aquele lugar, e aí por isso dá vírgula, né? Para separar elementos que exercem a mesma função sintática quando não vêm unidos pelas conjunções e, ou e nem. A sua fronte, a sua boca, o seu riso, as suas lágrimas enchem-lhe a voz de formas e de cores. Então vejam aqui que nós temos uma enumeração, né? Os homens em geral são escravos, vivem presos às suas profissões, aos seus interesses, aos seus preconceitos. Também nós temos um caso de enumeração, né? Vivem presos, são escravos do quê, né? Daí ele vai citando, enumerando. Um outro exemplo de vírgula eu retorno à aula de sintaxe de coordenação e subordinação. Por exemplo, lá do adjunto, né? A Maria disse que viu João ontem. Ontem é adjunto, expliquei o porquê. A gente consegue substituir ele ou adicionar mais adjuntos a ele, por exemplo, né? Ontem na escola, na cantina, na escadaria.
A gente vai na escadaria, na cantina, por exemplo, né? Então, a gente consegue ir somando elementos. Se eu trago esse elemento em outro lugar, se eu tiro ele lá daquele lugar que ele fica comumente, né? O ontem adjunto ficou lá no final. Se eu trago ele lá no começo da minha oração, ontem, vírgula, Maria diz que viu João, né? Ou se eu trago um adjunto só, se eu trago ontem, mas tem 2 adjuntos. Ontem na cantina. Ontem, vírgula. Maria diz que viu João na cantina. Certo? Então, eu estou dando ênfase para o ontem, por exemplo, né? Por isso que eu trouxe lá para frente na minha sintaxe. Feito isso, o lugar dele não é ali na sintaxe, então eu tenho que pedir licença por meio da vírgula. Ó, para isolar o aposto ou qualquer elemento de valor meramente explicativo. Alice, a menina, estava feliz. Para isolar o vocativo, como é que tu te chamas, ó rapaz? Né? Para isolar elementos repetidos, só minha, minha, eu quero. O ponto. O ponto, ele assinala a pausa máxima da voz depois de um grupo fônico, botou acento ali, de final descendente. Emprega-se para indicar o término de uma oração, um ponto final. Né? Então, a gente tem ali o ponto sendo utilizado para separação de orações. Né? Eu posso separar orações, separar períodos por meio do ponto. E o ponto também é quando a gente chega ao fim, né? De toda a minha frase, de todo o meu texto. O ponto e vírgula. Como o nome indica, este sinal serve de intermediário entre o ponto e a vírgula, podendo aproximar-se ora mais daquele, ora mais desta, segundo os valores pausais e melódicos que representa no texto. Não sabe mostrar-se magoada, é toda perdão e carinho. Os 2 pontos, eles servem para marcar na escrita uma sensível suspensão da voz melódica de uma frase não concluída. Empregam-se, pois, para enunciar. Como ele nada dissesse, o pai perguntou, queres ou não queres ir? Então, o pai perguntou, e aí a voz melódica troca, né? Queres ou não ir? No caso aqui, a gente vai ter um discurso direto. Então, o ponto de interrogação. Então, o ponto de interrogação ele é um sinal que a gente usa no fim de qualquer interrogação direta, ainda que a pergunta não exija a resposta. Vão para a África, então? O Paulo decidiu sim. A gente sempre tem. E aí ele representa essa tonicidade de interrogação, de interrogativo. O ponto de exclamação é o sinal que se pospõe a qualquer enunciado de entoação exclamativa. Vai exclamar a intensidade de uma emoção, usado nas interjeições, nas onomatopeias, por exemplo. Né? Credem cruz. Né? Nas interjeições, por exemplo, de felicidade e tudo mais. As reticências. As reticências, elas marcam uma interrupção da frase, consequentemente, a suspensão da sua melodia. Peça-lhe sua felicidade, que não faça outra coisa. E aí teria uma continuidade ali nessa frase, né? Então é a suspensão da melodia ali, outra coisa, como se você fosse ser interrompido, né? Por exemplo, num texto dramático, no teatro, quando você vai ser interrompido por outro personagem, né? Por exemplo, estamos fazendo ali um diálogo. Então, com certeza, quando tiver a reticências é a tua pausa de fala. Então, você vai ser interrompido por outro personagem, por exemplo. A pausa melódica também, né? As aspas. Emprega-se principalmente no início e no fim de uma citação, para distingui-la do resto do contexto. Então, quando a gente usa aspas, a gente está querendo dizer que aquele discurso não é meu. Não foi eu que disse exatamente daquela forma. Então, você separa a fala da sua fala. Né? Definiu César toda a figura da ambição quando disse aquelas palavras. Antes o primeiro na aldeia do que o segundo em Roma. Né? Então, no Jornal Nacional, por exemplo, né? Abre aspas, disse tal coisa, fecha aspas. Então, não é eu que estou parafraseando, muito menos, foi dito exatamente assim. Então, as aspas. Os parênteses empregam-se para intercalar num texto qualquer indicação acessória, uma explicação, uma circunstância, uma reflexão, uma nota emocional. É lá, no café, que se encontra a estalajadeira. Estalajadeira. Mais uma vez, tinha consciência disso, decida o seu destino. Os colchetes.
Os colchetes, eles são uma variedade dos parênteses, né? Mas de uso restrito. Para quê? Para transcrição de texto alheio, intercalado a observações próprias. Eu coloquei ali um texto alheio, né? Uma citação, alguma coisa, mas eu quero intercalar com observações, tá? Essas observações não podem ser feitas em parênteses, porque não está dentro do texto alheio, está fora. Então, você representa com colchetes, né? Para isolar uma construção interna ou para fazer a referência bibliográfica, por exemplo, informações adicionais. Então, lá na referência bibliográfica não tem o ano de publicação daquela obra. Então, você quer colocar essa referência. E aí você coloca entre colchetes o ano, por exemplo, né? O travessão. O travessão ele emprega-se principalmente em dois casos: para indicar nos diálogos a mudança de interlocutor. Ele não quer responder. Mas por quê? Diz que não está autorizado. Ou para isolar, num contexto, palavras ou frases. Acho, e retomou o discurso, que já assustamos demais o nosso jovem amigo. Então, vejam que esse "e retornou o discurso", ele está como se fosse uma voz narrativa, né? Como se fosse o narrador complementando aquele discurso. Então, ele tem essa interrupção. Então, ele isola dentro daquele contexto apenas essa palavra ou essa frase que se deseja destacar, que se deseja isolar. Certo, minha gente? Então, por hoje era isso, tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu me coloco à disposição. Não esqueçam de acompanhar as postagens do Moodle, os exercícios, né? E qualquer coisa, entre em contato conosco que nós estamos à disposição de vocês. Muito obrigado, um abraço e até a próxima aula.